A minha convidada de hoje é a Wanda de Jesus. Já foi Chief Marketing Officer na Microsoft, foi responsável pela estrutura de missão do Portugal Digital e hoje é a líder e responsável pela iCapital. Bem-vinda, Wanda. Obrigada, Ricardo. Acho que vamos ter uma ótima conversa sobre liderança e podemos começar já por esse tema. Em que medida é que a tecnologia hoje em dia tem impacto sobre a liderança? Antes de mais, muito obrigada por este convite. É uma honra participar neste teu podcast. É uma honra voltar a estas instalações magníficas da PHC, que eu sei que foram construídas com tanto carinho por vós. Sobre a tua pergunta, eu acho que, portanto, eu sendo uma pessoa de tecnologia e há muito tempo sou de gestão, aliás, eu costumo dizer que a única coisa que me arrependo é não de ser engenheira, porque acho que faria o percurso igualzinho e faria o que estou a fazer hoje, mas se calhar houve ali momentos da minha carreira, nomeadamente na Microsoft, que tinha tido mais robustez para algumas questões ou discussões. E, portanto, para mim, eu acredito que todos os negócios têm que ter tecnologia. Eu não consigo imaginar hoje em dia um negócio que, independentemente da sua área, não tenha tecnologia no back-office, na gestão, há sempre uma componente grande no acesso aos clientes, na relação com stakeholders. Portanto, eu não consigo imaginar um negócio sem tecnologia. E isso acho que quase que indiretamente responde à tua pergunta. Ou seja, um líder que não abrace a evolução da tecnologia, a incorporação da tecnologia no seu modelo de negócio, eu tenho dificuldade em compreender. O que é que isso impacta? Eu acho que impacta que, sabendo nós a velocidade a que a tecnologia vive e que, felizmente, as nossas vidas não são iguais, nós temos que conseguir adaptar-nos. E, portanto, temos que estar sempre a aprender, temos que nos rodear de pessoas que tenham essa capacidade e que tenham esse conhecimento ajustado e usar os nossos skills de gestores e de líderes para incorporar essas novidades, a tecnologia, todas as evoluções tecnológicas e também adaptar-nos à sua própria utilização. Eu também acredito, eu sei que isto é uma opinião muito pessoal, que temos que perceber, estudar, mas também usar, porque é completamente diferente. Eu sei que nunca vamos ter o mesmo nível de utilização dos nativos digitais ou agora da Gen Z, mas usá-los ou vê-los a usar dá-nos uma percepção completamente diferente de como é que os clientes, mas também os nossos colaboradores vão fazê-lo no futuro. Portanto, tenho muito, e estou sempre, assim que me falam de uma nova aplicação ou de uma nova tecnologia ou de algo que está para nascer, a minha curiosidade é não só perceber como é que funciona do ponto de vista técnico, mas tentar perceber como é que isto vai impactar os negócios e a vida das pessoas. Porque eu acho que estas são as componentes, de facto, que impactam-nos a nós como líderes, não é? É verdade, eu acho que eu sinto uma estranha inércia face, por exemplo, hoje em dia à inteligência artificial na aplicação à liderança. Como é que tu vês, que apoio é que nós podemos ter em termos de inteligência artificial para a liderança e o que é que nós podemos fazer para aproveitar tudo isto? Porque muitas vezes fala-se tanto do medo, fala-se tanto do medo de perder empregos, etc., mas fala-se menos de como é que nós podemos ampliar a nossa capacidade. E eu sei que tu tens uma opinião muito gira sobre isto. O que é que tu podes dizer sobre isso? Eu acho que ela, podes chamar gira, eu acho que ela é gira e parecida com a tua, porque eu também já te ouvi falar sobre isto em público, que é, eu acredito imenso, aliás, como a resposta anterior, que o AI é só levado, é um dos exemplos atuais de como a tecnologia vem para empoderar, não é, o ser humano. Portanto, eu, apesar de todas as pessoas falarem do medo e do risco, eu costumo dizer qual é que é o maior desafio do AI e da implementação do AI? A gestão do medo. É verdade. Porque se tu conseguires gerir o medo nas várias camadas na tua organização, tu consegues perceber como é que ele te faz o empowerment das tuas skills, não é? E o medo começa no líder. Se o líder tiver medo, não há nada a fazer. Porque não é possível passar isso ao resto da organização. Por isso é que tu dizes que o líder tem que ser o primeiro a experimentar estas coisas. Exatamente. Ou seja, e por exemplo, em todos os temas que têm a ver com a AI generativa, ou o próprio, por exemplo, os exemplos dos co-pilots alike, se tu não testares, e quando eu digo líder, não é o líder máximo, é os líderes, é as lideranças nas organizações. E também te digo que também esta aplicação é muito mais interessante para estes,
porque tem a sofisticação de profissão e de conteúdos que permite aplicá-lo da melhor forma possível. Eu até acho que a AI degenerativa, que agora se fala muito, tem uma maior aplicação na automatização de coisas muito mais sofisticadas. Portanto, os empregos que estão mais em causa, se é que estivessem, porque eu acho que não estão, porque a gente só está a começar a fazer coisas mais interessantes e a fazer coisas menos interessantes, são exatamente nos mais sofisticados. E isso é que é diferente do passado. Porque normalmente as outras transformações e as outras vagas de tecnologia vêm retirar ou alterar empregos menos qualificados. E eu acho que e por isso se calhar é que eu acho que as pessoas não falam muito disto, mas se calhar estão mais nervosas por isso, porque eu falo para mim, hoje em dia um e-mail, se for pouco importante eu faço mas se for muito importante eu faço o meu e não o envio sem passar por ChatGPT ou o nosso interno. Confio perfeitamente na tecnologia, no AI, para me sistematizar informação. Tenho visto alguns colegas a aplicá-lo inclusivamente para trabalhar informações em Power BI, em análises muito mais robustas, e acho isso espetacular, porque tudo aquilo que te resta a ti é ser crítico em relação à informação. Exato. Porque o tempo que tu perdes a preparar e a mastigar e a fazer perguntas e a tirar dados é tempo que tu não estás a fazer perguntas de valor. E a mim já me aconteceu isso, às vezes estou a preparar uma apresentação, quero mais dados, perdi tanto tempo, quando começo a ver o sumo, pronto, já se calhar já é muito tarde e já estou a pensar já na apresentação. Portanto, imagina que todo o meu tempo é só para as perguntas, eu faço os dados, as respostas vêm automático e eu só tenho que pensar ou questionar, porque é o que acontece, não é? Questionar este resultado, mas eu não tenho, está-me a dar este dado, mas eu não confio, ou não acho que isto, e volto, ou então até é verdade, e eu é que não tinha a informação ou o feeling correto. Portanto, eu acho que há, de facto, muitas aplicações que nos permitem, de facto, aumentar o tempo e a disponibilidade desde que nós confiemos. Acho que são nas funções, de facto, mais exigentes e de managers que ela até é mais aplicável, porque tem que se ter, de facto, uma capacidade, ao momento, muito crítica. E, portanto, estes têm que ser os primeiros a liderar esta transformação, a aplicá-la e a usá-la no seu dia-a-dia. E, portanto, eu acho que é um desafio de todos os líderes conseguir quase que obrigarem-se, ou seja, se chegarem ao fim do dia eles nunca não tiverem usado, é porque não foram eficientes. E se eles exigem eficiência à sua organização, às suas equipas, eles próprios têm que ser eficientes. Portanto, eu hoje até já estou a fazer um bocado esse exercício. Hoje nem sequer usei. Portanto, já não devo ter feito alguma coisa bem, porque não potenciei ao máximo aquilo que podia ter feito durante o dia. É verdade, é verdade. E hoje em dia há tantas ferramentas que podem ajudar o líder a poupar tempo e até ser ele próprio ser melhor. Uma das coisas que eu mais gosto nesta inteligência artificial generativa é usá-la para me criticar. Sim. Para, tenho esta estratégia, onde é que isto poderia correr mal? Onde é que me podem atacá-la? Onde é que estão os pontos fracos? Agora que estás a dizer isto, eu estou-me a rir, porque muitos mails, os mails mais sofisticados e mais importantes, eu passo por lá. E depois acho graça que ele, pronto, parece que já me quer engraxar e dizer, olha, pensaste muito bem, porque isto está bem, está bem, está bem. E eu fico um bocado irritada. E olha, se for para dizer que está bem, perguntava à pessoa ao lado. Eu quero é saber o que é que eu posso melhorar. É verdade. Ou onde é que... E ele depois então, mas eu acho o máximo, aquilo não sei se deve ser os nossos algoritmos, que é, primeiro tens que pôr a pessoa confortável e a aceitar, e ele começa sempre, não sei se também te acontece, mas diz muitas vezes, olha, está muito bem estruturado porque tens isto, isto e isto, e portanto isto vai atingir este objetivo. Mas eu gosto é mesmo quando ele diz, olha, dá exemplos disto, ou faz, e realmente tens razão, ou seja, é muito importante nós usámo-lo para melhorar. De facto, ainda não me tem acontecido muito. Por acaso já me aconteceu. Estava a pensar, pedir-lhe uma coisa do zero. Que é, tenho este desafio, o que é que devo fazer? Normalmente uso para rever coisas, não é? Ou estratégias, mas também já me aconteceu fazer uma coisa do zero e de facto estava lá quase tudo. E eu depois pensei, poça, realmente. Era um tema de gestão de um planeamento de um projeto. E depois foi pegar naquilo e reestruturar. A partir daí, a tua skill mais importante é a capacidade crítica. Mas tu levantaste um ponto que eu acho interessante, que é todo o medo. Não é? O medo normalmente é aquilo que impede as organizações até de inovarem, porque se nós temos medo de errar, nós não vamos inovar. E o medo de aproveitar estas novas tecnologias tem esse ponto. Há um tema muito relacionado com o medo que para mim é muito interessante, que é o growth mindset, que é esta filosofia de
ou ter um pensamento de crescimento ou um pensamento mais fixo. E como isso pode ser vital para as organizações. Nós na PHCT damos formação sobre isto, porque acreditamos que as pessoas podem evoluir de uma mentalidade mais fixa para mais de crescimento. Tu gostas deste tema? Explica um pouco às pessoas que nos estão a ouvir ou a ver o que é isto de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Eu comecei a ser interessada por este tópico na minha vida na Microsoft, e foi com o Satya Nadella, não é? Exato. Com uma nova direção, Que depois ele do Steve fez Ballmer. fez daquele Ele livro. fez daquele tema, e quando ele começou, isto já foi, bem, já não posso dizer, já não, pronto, foi no início Exato. da minha vida na Microsoft. E ele começou, mais do que falar de Growth Mindset, ele começou a viver o Growth Mindset. E eu acho que isso foi... E depois então sim apareceu a palavra e o que é que ela significava. E como é que ela se vivia na altura, e hoje percebo, aliás, depois fui estudar um bocadinho mais e percebi que não era nada dele, não era de uma Caroline something, I'm not remembering the name, que tinha todo este pensamento do Growth Mindset. E o que isto consiste, para mim, o mais basilar é não ter medo de errar. Que é uma coisa que para Portugal, culturalmente, é uma coisa estranha. Quer dizer, errar é mal visto, não podemos. O falhanço é uma vergonha. E, portanto, o não ter medo de errar é aquilo que nos faz crescer e faz inovar. E para mim o Satya teve um momento que me marcou imenso e foi alto, que foi quando ele, nos primórdios da inteligência artificial, a Microsoft teve um bot que pôs disponível e que foi desenvolvido lá por um engenheiro, e que começou a fazer comentários xenófobos. E aquilo desligaram logo, isto já foi há mesmo muito tempo, desligaram logo, etc, porque pronto, e a primeira reação é: o que é que vai acontecer a quem tomou a decisão, em quem desenvolveu, a quem pôs a decisão? E o que é que ele fez? Ele promoveu a pessoa. Espetáculo. Porque obviamente o que nós estávamos a fazer era aprender. Explorar. E o motivo porque ele fez aqueles comportamentos foi porque o algoritmo estava-se a basear em comportamentos humanos que por si já eram também, tinham aquele bias. Portanto, o que ele fez, porque ele sabia que se fosse castrar, ou imagino eu, não é? Eu depois a projetar o Growth Mindset, que se fosse castigar ou não valorizar a capacidade de inovar, que isso ia prejudicar a empresa. E eu digo-te, eu nunca mais me esqueci daquilo, e de como, perante uma falha, tu ainda promoves a pessoa por a capacidade de explicar e de errar. Portanto, para mim, o tema do errar é um. O outro é a capacidade de estar sempre a aprender. Que é o contrário do know it all para o learn it all, não é? Estar sempre a aprender. E que também liga com aquilo que falámos no início, ou seja, neste mundo, nós só temos algumas ferramentas, não é? A escola, a aprendizagem, até o emprego, dá-nos ferramentas no dia-a-dia, dá-nos as tools, não é? Como os mecânicos têm, como os médicos têm, nós temos algumas tools, mas o conhecimento, tal como na medicina, que está sempre a evoluir, na gestão e na gestão de pessoas. Porquê? Porque a gestão é também de tecnologia, e como está tudo sempre a evoluir, tu tens de estar sempre a aprender e sempre a conhecer mais. E esse Growth Mindset para mim tem, além de muitas outras, mas tem para mim estas duas componentes que eu acho que são as mais importantes. E para mim, eu uso-as todo o dia. Portanto, eu estou sempre a pensar: se errei o suficiente, se dei espaço, não só errar, mas se dei espaço para que as pessoas possam errar, ou se as pessoas estão a tentar e a motivar-se para isso, e se também aprendi qualquer coisa novo, ou se mantenho essa aprendizagem. Eu gosto muito nesse livro, que eu recomendo a todos os que nos estão a ouvir de lerem, porque é um livro de fácil leitura, mas com alto impacto, que é este livro que se chama Growth Mindset. Ele trabalha muito sobre como uma mentalidade fixa, uma mentalidade em que nós achamos que sabemos o que sabemos. E que não podemos saber mais. Exato, e que chega, e que quando somos avaliados e temos uma má nota, quer dizer que é muito mau para nós, enquanto que uma pessoa com a mentalidade de crescimento pensa: ok, tive uma má nota, tenho que estudar mais, tenho que aprender mais. E essa atitude perante a vida ajuda imenso a termos uma muito, muito melhor vida. O que me leva a querer saber a tua opinião sobre, então, o que é que vai ser o líder do futuro? Por onde é que vão evoluir as lideranças para
aproveitar tudo isto que está a acontecer? É assim, eu acho que o líder do futuro, e estou a pensar isto ao mesmo tempo que estás-me aqui, pegando no que falámos, ele nunca vai saber tudo. E, portanto, ele tem que se rodear das pessoas. Primeiro, ele tem que ter um processo de crescimento ele tem que ter a noção que está num processo de crescimento permanente e que nunca parou de crescer e de evoluir. E tem que se rodear de uma equipa que seja diversa, que lhe traga essa diversidade do mundo, não é? E que lhe permita ver o mundo de uma maneira que uma pessoa sozinha não consegue, não é? E com as suas várias competências. Portanto, acima de tudo, e temos falado muito isso, não é? Nós queremos um líder que também pode ser tecnicamente muito bom em algum dos aspectos da sua organização, seja marketing, comercial, legal, qualquer das valências que seja relevante, mas acima de tudo seja um orquestrador, não é? Das várias valências, e que uma coisa que eu acho super importante nos líderes é que às vezes eu acho que nos falta, é que inspire, e para inspirar tem que ter visão, tem que ter uma visão de futuro e dar esperança, que é outra coisa que às vezes nos falta ao nosso país também, não é? É fundamental. Que é a esperança e uma visão. E o acreditar que o que ele tem e o que ele está a construir é uma equipa e condições na empresa para atingir aquela visão que ele está a defender. E que, atenção, uma visão partilhada, não é? Porque não pode ser a visão só dele. Se a visão for só dele, se tu fazes uma pergunta a um líder, ele tem uma visão, se fazes à sua equipa e não tem a mesma, as coisas nunca irão a lado nenhum. E, portanto, ele tem que garantir que primeiro, constrói as condições para criar uma visão conjunta, mas que ele depois, com a sua equipa, é o mobilizador dessa visão e dessa estratégia futura. Sempre com a capacidade de estar sempre a revê-la, que é outra coisa, não é? Que é não irmos cegamente, porque temos de estar sempre a rever se estamos no caminho certo, porque, tal como nós, o mercado está a mudar. E a concorrência está a mudar. E, portanto, se a gente acha que está sozinhos no mundo e pode fazer só o nosso caminho, e depois de fazer uma análise ela está feita, é um caminho constante. E, portanto, eu acho que estes líderes, e, portanto, voltamos ao growth mindset, estás a ver, Ricardo, é sempre. Porque quem não tem um growth mindset não consegue fazer isto. Exato. Porque não está sempre a aprender, não está à procura de variáveis novas e, portanto, não se está a ajustar ao mercado. Olha, disseste uma parte interessante do que é um líder do futuro, e eu acho que isso já é um pouco o que é que deve ser um líder do presente, mas fala-se pouco, que é a questão da diversidade. Eu sou um profundo defensor da diversidade, porque sem debate não se evolui, sem debate em equipa não se evolui. Também disseste que o líder que faz tudo sozinho também não vai longe. A PHC promove muito a diversidade cognitiva, não só a diversidade de género, que também temos, já atingimos a paridade. Muitos parabéns! Exato, finalmente atingimos a paridade de género, mas eu gosto muito mais da diversidade cognitiva, de pessoas com pensamentos diferentes, mentalidades diferentes. E eu sei que tu és muito vocal sobre diversidade e sobre o impacto das mulheres. Gostava de te ouvir sobre a opinião disso no líder do futuro e do presente. Bem, acho que posso responder de duas maneiras. Sim, eu sou uma forte advocate, uma forte defensora do impacto das mulheres no trabalho, mas acima de tudo, muito mais do que as mulheres, da diversidade. O que eu acho é que há um tipo de diversidade que é de género, que é demasiado óbvio, é fácil de observar. E, portanto, e se não temos essa, dificilmente vamos ter também tudo o resto, não é? Mas, para mim, e eu posso-te contar uma história que eu acho que é engraçada, que tem a ver com o levar a diversidade ao extremo. Eu, quando fui para Portugal Digital, para a estrutura de missão, com o André Aragão Azevedo, que também conheces bem, e que somos muito amigos, e portanto estes projetos só fazem sentido quando tu tens esta capacidade, não é? Sentir que com um grupo de pessoas ou com outra pessoa, neste caso o político e o técnico, não é? O gestor, conseguimos ter uma visão, mais uma vez, comum e levar as pessoas para essa visão. E eu lembro-me e a condição, não é? Quando eu fui trabalhar com o André eu preciso montar uma equipa que tenha um conjunto de características para fazer um projeto, porque era uma estrutura de missão, portanto, pelo nome temporária, mas para ter muito impacto em pouco tempo. E, portanto, era uma equipa pequena, de 8 pessoas, e, portanto, tínhamos que escolher essas pessoas. E recrutar pessoas, ou pedir a pessoas para se juntarem a uma causa pública, como tu podes imaginar, é muito, muito difícil. Deve ser. Porque tu não tens o salário,
não tens não é? Políticas de desenvolvimento ou de desempenho, não é? Tens muitas dificuldades, todas as dificuldades, tens imensa exposição, ou seja, eu, e falo de mim própria, não é? Só pessoas com um bocadinho, um rasgo de loucura e de risco é que aceitam fazer essas coisas. E eu pensei, mas uma coisa é eu, e porque eu acho que tenho as condições para o fazer, primeiro porque tinha a paixão, e preciso de vez em quando, o meu marido dá-me este crédito, e tenho que lhe agradecer, pronto, precisas de ser feliz e ter impacto, vai lá fazer os teus 3 anos de serviço, e portanto deu-me essa liberdade. E depois com o André. Então eu lembro-me, quando estava a convidar e a falar com pessoas, de dizer, eu preciso, são só 8, elas têm que ser muito diversas, porque eu preciso aqui, no Portugal Digital nós tínhamos 3 pilares, não é? A capacitação digital das pessoas para o digital, a transformação digital das empresas e dos negócios e a transformação digital do Estado. E reparem, nós éramos uns orquestradores, porque nós tínhamos, obviamente, os excelentes profissionais da administração pública e os líderes da administração pública e as várias agências e organizações e ministérios com quem tínhamos que trabalhar. Portanto, eu precisava de agentes de mudança nesta equipa, pessoas que mobilizassem outras e nas várias vertentes. E tu sabes que o que eu andava à procura, obviamente, paridade de género. Segundo, eu não queria ter, em 8, nenhuma repetição de background. Ou seja, eu não queria repetições de universidades e eu não queria repetições de percursos profissionais. Uau, essas condições, isso não foi fácil. E eu fiz um Excel, como faço em tudo na vida, e a malta já me goza por isso, eu já sei, também já vivo bem com isso. E, portanto, eu comecei a fazer um Excel com, aliás, onde é que queria buscar pessoas, tipologia de empresas, e não queria repetições. E, portanto, isto tudo estava alinhado, porque se aparecia um, o outro já não precisava. Portanto, eu tinha uma pessoa de matemática aplicada, engenharia, tinha de tudo, não é? Engenharia informática, engenharia de qualidade, ex-consultores, pessoas das ciências e pessoas das universidades, 2 pessoas da administração pública, obviamente, não poderia não ter pessoas que tivessem algum background na administração pública, embora eu também já tivesse estado há 15 anos atrás com o Diogo em funções similares, e o que eu achei super interessante foi que, a meio do processo, quase lá para o fim, já me faltava só 1 ou 2 pessoas, e já estava a fechar, e fiz tudo sozinha, não é? Sem apoio, o que eu fiquei bastante... e aconteceu-me em 2 vezes eu ligar a uma pessoa a pedir referências, porque é sempre por referências, e as pessoas, opa, Wanda, desculpa, eu sei que estás-me a ligar a pedir referências, mas depois do que me explicaste o projeto, e se eu fosse? Eu é que queria ir. Eu se calhar acho que posso ir. Eu, a sério? Mas punhas essa hipótese? E depois no fim, lembro perfeitamente, tinha um currículo espetacular de um consultor de uma grande escola de consultoria, aqueles no-brainer. Este vem, pá, se está disponível para fazer num período este vai acelerar, vai ajudar, porque tem sempre as competências todas certas, não é? E eu nunca mais me esqueço que depois da entrevista, eu só fiquei a pensar, eu não acredito, porque olha para o meu Excel e ele não tinha nada de único. Ele era espetacular em tudo, mas tudo o que eu já tinha um bocadinho em cada. Portanto, não havia nada que ele fosse único. Era um multitask. Tinha muita coisa boa, mas nada, como eu queria uma coisa única em cada pessoa, para ir buscar a diversidade. E isso para mim foi um momento uau para mim, de pessoal, de desenvolvimento, a dizer aquilo que eu achava que era garantido que este ficaria, porque pronto, é um consultor, dá para qualquer área, não ficou. E outra coisa muito gira foi que a meio do processo eu fui ter, também ele lembra-se disso, eu ia ter com o André, olha, eu estou a pensar neste perfil. E ele, estou a ir para que área? Dos 3 pilares, qual é a área? Ainda não sei, depende do outro. Ou seja, porque quando tu estás a criar uma equipa, neste caso, não é? Para um período de tempo, para um objetivo concreto, o todo é que interessa. Exato, ok? é verdade. E não, se pensares individualmente, podes não estar a tirar o melhor potencial de todos. E portanto, para mim, a diversidade acima de tudo é isto. Essa é uma história giríssima. Olha, e depois, que desafios é que tiveste? Eu tenho sempre muita curiosidade com a gestão na administração pública. Não que eu tenha tido essa experiência, mas eu acho que ajudar o país é sempre uma causa super nobre. Que experiência é que tu tiveste e esses desafios, o que é que tu conseguiste ultrapassar com essa equipa? Olha, melhor do que eu para responder seriam os que trabalharam connosco, não é? Mas Claro, não estando cá, e tu também, porque muitas vezes também te chamei. Olha, eu para mim, o meu maior desafio neste período da Portugal Digital, bem, primeiro,
há uma parte que só é fazeres algo que tu acreditas muito e metes todo o teu ser, e eu não consigo ser de outra maneira. Quando entro num projeto tenho que fazer isso. Depois estás com uma pessoa, que neste caso o André e a equipa construímos, em que a gente confia cegamente. Eu lembro-me que havia momentos, porque ele tinha a equipa dele no gabinete, eu tinha a minha equipa na Portugal Digital, e as nossas equipas eu acho que achavam que a gente estava a falar toda a hora. Porque a gente estava em salas diferentes, em sítios diferentes, e pensava igual. E portanto, e tu tens esta garantia, e claro que discutíamos e tínhamos, obviamente, de vez em quando, situações em que alinhávamos, mas há um alinhamento do que é que se quer atingir, onde é que se quer posicionar Portugal, não é? O André dizia, e eu depois dizia, André, mas a gente estava, por exemplo, no DESIC, não é? Que é o que mede o nível de digitalização das economias, estávamos no meio. E o André dizia que nós queríamos, e lembro-me de ter a primeira conversa com ele, não, a gente tem que ser os 3 primeiros. E eu, André, os 3 primeiros? Não diga... Se não ambicionarmos, ele, tens razão, então bora lá. Portanto, esta coisa de ter essa ambição. E depois é inspirar os outros, não é? Os outros, porque às vezes o que falta na administração pública é a esperança. É o perceber que a gente consegue chegar lá e consegue atingir. E, portanto, é dar-lhe essas condições para conseguir. Em termos de ingrediente, o que eu acho que nós trouxemos, e eu brinco imenso com isto, eu inventei uma palavra... que é o trustometer, o trustometer, medir a confiança. A confiança é a chave. E o que eu senti, eu acho que já tinha sentido isto um bocadinho em vários momentos, mas desta vez foi o que eu senti mais, se calhar também pela função que tinha, que é, há uma desconfiança brutal entre o setor privado e o setor público, a administração pública e o setor privado. E é nos dois sentidos. O privado não confia no público e o público não confia no privado. Portanto, tu precisas ter um tradutor. E um tradutor e um medidor de confiança. E quando eu comecei a ver isto, desde também de trabalho, não é? De todas as outras experiências, isto foi muito cedo e eu comecei a sentir isso. E lembro uma vez, cheguei ao André e disse, sabes uma coisa, eu acho que vou adiar esta reunião. Porque nós não temos um nível de confiança mínimo para fazer acontecer. E então, o que é que eu fazia? Nos bastidores, eu trabalhava os níveis de confiança até um nível possível, para quando aquelas pessoas estivessem juntas numa reunião, então conseguissem chegar ou melhor, não é só o que vão dizer, é fazer o que vão dizer e confiar que cada um vai fazer o que vai dizer. Eu acho que, na minha opinião, mas acho que isto é sempre dos outros, esse foi o papel mais importante que nós tivemos enquanto Portugal Digital, foi fazer esta conexão, esta ligação destes mundos, que têm tanto a ganhar um com o outro e que às vezes... não se ouvem ou simplesmente não confiam para fazer acontecer. Estão de costas voltadas, não é? Como é que tu medias a confiança? Isso do transformator parece uma coisa muito interessante. É assim, ou seja, quando estava a preparar um projeto ou uma coisa que a gente começava a inventar, eu ia sempre falar com os dois lados. Ok. Ou seja, a dizer, olha, estou a pensar nisto, o que é que achas de fazer uma... Porque não dá. Aliás, muitos, certamente... quando se põe isto a um nível político, falha por isso, porque os políticos têm a sensação, eu chamo-me ao meu gabinete e isto vai acontecer. Ok. Não vai. Porque não há um nível de confiança. E por isso é que eu com o André acho que tínhamos estes 2 layers, que é o político e o técnico, que permitia criar no terreno um nível de confiança, porque quando a reunião acontecesse, as duas partes já tinham um bocadinho a ideia, e eu não estou nada a dizer que se fazia as coisas antes da reunião, não é nada disso. É só haver um bocadinho... o saber ao que se vai, qual é a ambição e que estamos juntos para atingir um objetivo, não é para pôr bloqueios. Porque se for para pôr bloqueios, ainda não vale a pena fazer a reunião. Porque a gente já sabe os bloqueios antes de ir. Exato. Vocês sabem os vossos, eu sei os meus, a gente vai lá para desbloquear. E, portanto, eu acho que isso foi o mais diferenciador, mais do que todos os projetos maravilhosos que fizemos. E há muitos que eu tenho comigo, nomeadamente, por exemplo, o do skilling, o do upskill, não é? Que mudámos vidas de montes de pessoas. Eu costumo dizer que se tivesse ido ao governo só fazer isso, já tinha sido aquelas, pelo menos, quase 1000 pessoas que impactámos enquanto lá estive e continuaram no projeto upskill. E pronto, eu acho que é... Mas o tema do... E principalmente, repara, quando tu tens... mais do que um organismo, ou mais do que uma entidade, com pensamentos diferentes, com backgrounds diferentes, juntar estas pessoas num objetivo comum é o mais difícil. E fazer projetos com a administração pública, ou dentro da administração pública, porque há vários ministérios, é igual, é esse o critério que eu acho que é mais importante para ter sucesso a fazer funções. Pois, nós aqui na PHC também trabalhamos muito com determinadas áreas da área pública, porque a fiscalidade é bastante regulamentada e
mas sentimos que há cada vez mais um certo grau de confiança, e a palavra confiança é muito, muito chave aí. Um dos pilares do Portugal Digital era a transformação digital das empresas. Em que estado é que tu vês isso? Porque essa é uma área que, no caso da PHC, é fundamental. Nós fizemos um estudo em que uma grande percentagem das empresas dizia que já tinha terminado a transformação digital, quando na verdade era o e-mail e o software de faturação. Como é que tu viste isso de perto, mais ao nível nacional? Quais são os desafios que as empresas têm e o que é que elas podiam fazer? Como Ricardo, é que isso está? Estás-me a ir ao coração, não é? Estás-me a ir ao coração porque eu acho que estamos tão longe de ter o trabalho feito, não é? Nós temos um tecido empresarial com muitas pequenas e médias empresas, temos todos os desafios de liderança que falámos, não é? E ainda por cima vindo de uma geração que, para o nosso país, e sabemos o estado que estávamos, menos educada, menos preparada. E, portanto, eu acho que temos agora algumas das condições, até com a nova geração, desde que os líderes saibam, e tu começaste por dizer a solução, não é? Quem acha que o seu processo de transformação terminou, morreu. Já morreu, mas ainda não sabe. Porque nenhum processo de transformação está terminado. Por isso é que qualquer que seja o Digital Office ou o Transformation Officer, é uma função que existe sempre. Podemos discutir se ela é precisa, se cada um não tem que ser o seu. Que é o que eu acho, não é? Cada um tem que ser o seu. Portanto, a gente não precisa de um. Porque não há um que consiga ser transversal à organização. Mas pronto. Mas o que para mim está claro é que o processo de transformação nunca terminou. Só terminou qualquer uma das fases em que a gente se posicione. Porque há sempre a próxima. E, portanto, a primeira coisa é perceber isso. É que é um projeto inacabado. Exato. Tal como as lideranças. É inacabado. Está sempre em construção. E o que eu acho é que nós preparamos poucas pessoas, e não é só os líderes, é as pessoas na generalidade, para o mercado profissional. Eles acham que há um princípio e um fim para tudo. Não percebem que, e por isso é que quando vão para as empresas, está sempre a mudar. Está, e vai continuar. E, portanto, eu não sei, claro que obviamente eu sou muito bias, e tenho que assumir sempre os nossos bias. Eu estive em processo e sou uma pessoa de mudança. E, portanto, eu venho, quando estou numa organização, estou sempre em processo de mudança. E, obviamente, numa Microsoft, não é, que apanhei uma mudança enorme, e numa startup, em tudo o que eu tive, sempre que me chamam é para fazer uma transformação. Portanto, posso ser um bocadinho bias no exagero. Mas não sendo tão exagerado, e portanto pode haver ritmos de 1, 2, 3 anos, e eu se calhar quero fazer em 6 meses, mas eu acho que estamos sempre em mudança e temos de estar sempre muito atentos, ou pelo menos pessoas dentro da organização que estejam atentos a essa mudança. Peço desculpa que até me perdi na... Estávamos de transformação digital das empresas portuguesas. Portanto, o que eu acho é que as nossas PMEs não têm de todo esta preparação, não têm preparação para o digital. E outra coisa, e por isso é que eu tenho tanta confiança que tudo o que estamos a fazer na área das startups pode ser que contamine positivamente as PMEs, porque também esta coisa da gente, não é só porque uma é o hyperscale, as startups são startups porque crescem muito rápido, com a incorporação de tecnologia, mas o meu sonho é que todo o país seja uma startup gigante e que as PMEs todas se transformem em startups. Qual é a nossa limitação? Primeiro, muitas delas, nós temos um mercado reduzido, mas que também temos provado que ele não tem que ser reduzido, não é? Porque temos os nossos 7 unicórnios que já provaram que o nosso mercado é o mundo e que nós temos plataformas para o mundo. E, portanto, se as nossas PMEs e todas as que já começaram a perceber que é com a internacionalização também, não é? Que podem crescer e abrir mercados, ou então, mesmo pequenas e micros, a sua internacionalização é deste bairro para o bairro ao lado. Mas não se fecharem. Pensarem como é que podem crescer e não ficarem satisfeitos por ter conquistado. E o que eu acho é que outra coisa para nós não crescermos é esta sensação de, em vez de competição, é competição. E não nos juntarmos, não é? Nós precisamos de concentrar, não é? De juntar empresas. E outra coisa que nós temos problema no nosso país é as pequenas empresas juntarem-se, porque cada dono quer ser o dono, e tem que ser sempre o dono, e portanto não percebem que se juntando, às vezes aos concorrentes, ficam muito maiores. E só maiores é que a gente conquista mais mercado. Portanto, a gente tem um conjunto de características empresariais que eu acredito, e porque eu estou muito próxima dos jovens. Aliás, há outra diversidade que é da idade, que eu acho super crítica, que é trazer os jovens. Eu tenho muita confiança que alguns dos nossos jovens que hoje estão tão bem preparados, não é? A gente agora está com as melhores escolas de gestão do país, as melhores escolas de engenharia, e que essa preparação nos leve, e sim, eles vão sair do país. Não nos vamos preocupar com isso. Eles vão voltar.
e que vão voltar, e alguns vão ficar e vão ajudar a levar as nossas pequenas e médias empresas para um outro patamar. Desde que os líderes atuais incorporem isso e ajudem, porque eles também não podem sair, não é? Porque precisa-se do seu know-how, precisa-se desta conjugação das gerações, mas precisamos de modernizar estas empresas e prepará-las para o futuro. E eu lembro-me, e eu já tenho por isso é que eu digo que tu foste ao meu coração, porque desde a Microsoft que eu tinha esta ambição de como é que, não é? Na Microsoft tínhamos também o tema de como é que chegamos às PMEs, e ajudamos, neste caso, com as ferramentas da Microsoft. Tu tens certamente os mesmos. Exato. E lembras-te, eu até às vezes falava contigo, e com algumas, que eu acho muito que isto é através dos sistemas de controle de gestão. Porque as pessoas de maior confiança das pequenas e médias empresas, quem eles precisam sempre é do contabilista e é das empresas de software de gestão. Portanto, vocês têm um papel, não estou a desrespeitar, mas quem está nesta área tem aqui um papel fundamental em que percebam que isso é só uma das ferramentas de gestão e que têm que abraçar todas as outras por esse meio. Portanto... Sim, eu vejo sempre muito o papel da PHC como esse, trazer as boas práticas de gestão Sim. para as PMEs, porque às vezes só aplicando um bom software, seja o PHC ou seja outro, à organização da empresa, logo aí traz as boas práticas. Claro. E isso, de facto, ajuda logo com porque a é mais fácil tecnologia, ver, com não é? tudo. Exato. E adotar. E, de facto, Portugal precisa dessa evolução, nós temos que subir a nossa produtividade e de certeza que a tecnologia vai ser um caminho para isso. Mas estavas a falar de uma coisa interessante que era tu como líder. Tu és uma mulher que teve uma carreira absolutamente espetacular, num país que é algo conservador, apesar de tudo. Quem é que é a Wanda como líder? Qual é o teu estilo de liderança? Olha, como já se calhar está um bocado claro na nossa conversa, eu não tenho medo. Exato, isso já se notou. E portanto, eu acho que isto não ter medo, eu só hoje é que percebo o valor que tem. Ok? Ou seja, para mim isto não era óbvio. Não era óbvio, nem era claro. Nem sequer, se calhar se me perguntasse, eu responderia que sim. Mas de facto, alguém me disse recentemente, achas que não? Então, mas quem faz este percurso e quem muda e quem não... E quem só porque não quer fazer outra coisa e quer aprender mais. Portanto, o não ter medo. Quem larga tudo e vai 3 anos para o governo. Exato. Para um projeto complexo. Ou seja, eu acho que um dos critérios é não ter medo. Depois outro é, ao mesmo tempo que eu acho que sou muito humana e muito emocional, também sou muito racional e estou sempre a procurar razão. Ou seja, eu acredito que há uma decisão certa porque sinto, porque tenho experiência, né? E depois procuro os dados para fundamentar. O que me leva a um nível de exigência muito grande. Comigo, mas também com os outros. E às vezes as minhas equipas dizem que eu sou muito exigente. A gente faz um projeto e eu, obviamente, que fico e celebro tudo e gosto muito de celebrar, mas ao mesmo tempo estou a celebrar, podíamos ter feito aquilo melhor, Também me acusam um bocado disso. E as pessoas dizem, mas porquê é que tu só... porque eu só quero ser melhor. E portanto não é por vocês, é também por mim. Eu também poderia ter visto aquilo, ou eu também. E portanto, acho que às vezes as pessoas... E outra coisa muito gira que também me disseram é que eu estou sempre a pensar no desenvolvimento das pessoas. E eu acho que, como eu acredito que eu posso ficar sempre melhor, também acho que os outros podem ficar sempre melhor. E, portanto, sou atenta a isso e dou dicas e dou feedback. Olha, então isto, então e se fôssemos fazer isto? Então podíamos pensar, quando a pessoa já chegou àquele nível. E as pessoas depois dizem, ou às vezes comentam, quando estamos nesse processo, pois parece que nunca acaba. E eu, pois não acaba. Aliás, o que eu senti, e já me aconteceu algumas vezes, como é óbvio, que é quando eu deixo de desafiar as pessoas, e isto é um bocado triste até dizer, é porque eu desisti. É. E portanto, se alguém, e quem trabalha comigo tem que se preocupar, é quando eu deixo de os desafiar. Porque quando eu estou a desafiar é porque eu acredito mesmo que nós temos espaço para crescer e portanto temos sempre que sair da zona de conforto e portanto sim, eu acho que sou uma líder exigente, mas ao mesmo tempo humana, mas porque também o faço comigo. Sou uma líder que exige, mas faço o walk the talk e faço tudo o que tenho que fazer, não é? Meu pai tem um restaurante, eu também fui lá servir e, portanto, não tenho problema nenhum. Dá uma aprendizagem incrível. Dá uma grande aprendizagem e, portanto, tudo isto é... Eu acho que é aquilo que me faz ser quem sou, não é? E eu acho que são para mim os temas que eu diria tenho mais fortes, são esta vontade, não é? De fazer acontecer e de levar outros comigo a fazer acontecer. Olha,
estavas a falar de liderança, deve ser muito giro trabalhar contigo, porque realmente trabalhar com alguém que nos está permanentemente a desafiar é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, porque não há nada pior do que um chefe que não desafia. Conta-me um pouco e tu, que hábitos é que tu tens para estar sempre com essa performance, com essa alta performance? Eu vejo-te sempre com uma energia incrível, mas eu também sei que não é fácil estar em permanente energia. É preciso ter determinados hábitos, determinadas coisas. O que é que tu fazes que possas inspirar outras pessoas, homens e mulheres, a estar em alta performance como tu habitualmente estás? Olha, não sei, há uma coisa que agora que também liga àquilo que falámos há pouco, que é outra coisa que eu acho que é um segredo também da liderança, e lembrei-me por causa desta pergunta, que é, eu acho que um líder hoje tem que ser ao mesmo tempo resiliente e paciente e ao mesmo tempo veloz. E agora tu dizes-me, como é que se faz esse equilíbrio? Não sei, mas é o equilíbrio que tu tens que encontrar. A forma como eu o encontro é, eu preciso mesmo ter equilibrado o meu triângulo dourado, que é família, amigos e trabalho. Eu não consigo viver sem nenhum deles. Por isso tenho muita dúvida em começar a discutir até uma reforma, né? Que é uma coisa que também está muito no tópico. Mas cada pessoa, eu percebo perfeitamente, mas eu preciso muito deste triângulo. Enquanto este for o meu triângulo, e repara que são mesmo os três. Ou seja, se eu estou, por exemplo, e tenho também a minha mãe que precisa de apoio, mas estou a apoiar a família, depois chego ao fim da semana, tenho que ir um bocadinho aos amigos. Se tive uma semana muito intensa de trabalho, não liga nenhuma a ninguém. Tenho que compensar ao fim de semana. Portanto, eu estou sempre a fazer este equilíbrio. E este equilíbrio, da forma prática de o fazer, eu sou doente a gerir agenda. Ou seja, eu tenho tudo na minha agenda. A minha vida pessoal, a minha vida... os três ângulos, não é? E, portanto, eu vejo o equilíbrio lá. E aquilo tem cores e aquilo tem que estar equilibrado. Boa. E, portanto... E tenho blockers, não é? De hora de saída para evitar avançar, e depois se tiver que continuar faço after hours. Portanto, tenho um conjunto de regras, e tenho regras, não é? Não, há uma regra que tenho violado bastante, portanto acho que vou mudar a regra. Há outra coisa, há uma regra, se é violada permanentemente a gente muda a regra. Exato. Eu até vou confidenciar qual é a minha. Que é, eu tinha uma regra há muito tempo, que é não tenho mais do que um jantar fora por semana, de representação. Hoje em dia, de facto, o facto da pessoa ter uma função mais executiva e de mais representação obriga-me às vezes a precisar de estar mais fora. Há sempre qualquer coisa a acontecer. Tenho colegas estrangeiros cá em Portugal, portanto se calhar vou mudar a regra de 1 para 2, porque já estou a violar tanto. Exato. Que é melhor mudar a regra. Também tenho o meu desporto, também tenho os meus momentos só meus, e depois tenho tudo aquilo que está a acontecer na organização e nas minhas coisas extra, não é? Porque eu também tenho algumas coisas que faço fora do escritório, como ser presidente dos alumni da Microsoft, estou na CIP, tenho algumas coisas. Há coisas que o que eu faço é reservo blocos, não é? Para garantir que tenho esse tempo para pensar nisso. E no dia-a-dia no trabalho, estou sempre a gerir prioridades. E quando chego, portanto eu tenho um calendário há 2 a 3 meses completamente cheio, depois o resto está planeado também. Nas semanas antes, quando estou a ver os próximos 15 dias, depois tens que pôr o fator urgência e o fator priority. Deixar espaço. E se tu olhas, tentar deixar, mas às vezes não acontece. Mas depois tens de ter a coragem de olhar para a tua agenda da semana e se ver que há alguma coisa que não calha mesmo na prioridade, então é para mudar. E sem problema. Ao mesmo tempo que se não tivesse na agenda nunca aconteceria. Exato. E portanto, aquela coisa, com isso eu vivo mesmo, que é, quem não planeia, porque não sabe o que é que vem, a gente planeia, mas para ter um plano B para alterar. E eu sou igual em tudo na vida, também nas viagens e na vida pessoal. Portanto, eu estou sempre a planear para poder falhar com o meu planeamento e ter um plano alternativa. Na agenda e no tema da eficácia do dia-a-dia, eu acho que isso é o que é chave. É garantir que está tudo lá. Boa. Planear realmente reduz o stress. Tivemos com a Wanda de Jesus uma conversa super interessante sobre liderança, sobre growth mindset, que eu recomendo a todos lerem o livro, sobre transformação digital das PMEs e sobre o que é que são estes hábitos de alta performance. Foi muito interessante, Wanda. Obrigado por este momento. De nada, foi um prazer, Ricardo, é sempre um prazer. Eu gostava de fazer a entrevista a ti para a próxima. Ok, bora. Obrigado a todos e até à próxima.